Então, qual é a série que nós estamos aprendendo e falando aqui durante os domingos? Eu sou. Quando Moisés estava lá, que o Senhor falou face a face com ele, ele falou: Senhor, o que eu vou falar para o povo? O que eu falo para o povo? Eu não sei o que eu vou falar, como que eu falo, né? E Deus só falou para ele assim: eu sou porque eu sou. Eu sou, resume tudo o que Deus é para nós. Eu sou. E aí a gente começa a buscar na palavra vários eu sou. A semana passada foi o quê? Eu sou, eu já tinha também falado sobre isso. O Senhor afirmando no nosso coração, o quê? O pão da vida. E hoje nós vamos falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Às vezes a gente fala esse versículo que é tão conhecido, né, entre nós. A gente fala, as crianças aprendem desde cedo a falar esse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente acaba não parando para pensar no quão profundo é isso. Eu sou o caminho. Quantas pessoas vivem sem direção, né? Quando eu estava lendo a respeito, eu lembrei, quando a gente fala assim, que a pessoa não acha o caminho, ela está o quê? Perdida. E aí eu buscando essa palavra, eu me remeti lá há tempos atrás, que eu já falei aqui para vocês, que os meus sobrinhos, eles moram em Brasília, e eles vinham para cá, para São Paulo, todo final de ano. Eles passavam janeiro todinho conosco. Era coisa muito boa, a gente se divertia com eles. Marcelo bagunçava muito com eles. Olha como que o Marcelo já tá na família há muito tempo. Viu todos os pequenininhos. Aliás, ele se chegou a mim através do meu sobrinho, né? Tinha 2 aninhos. Foi falando que bonitinho, que bonitinho. Na verdade, ele estava falando que bonitinho era eu, né? Ele só estava se aproximando. Então, ele está na família desde esse tempo todo a gente tem os nossos sobrinhos perto mesmo da gente, né? Hoje o Noah dormiu no colo dele, que eu já fiquei sabendo, né? Então, o Marcelo tem essa paixão mesmo com as crianças, né, Noah? E ele, nessa época também. E a gente foi ao Shopping Penha, com as crianças. E nós estávamos lá, minha mãe estava conosco. Nós estávamos lá olhando as roupas, tal, andando na loja. De repente, a minha sobrinha deveria ter o quê? Uns 4 anos? Acho que uns 4 anos, a Mayra. De repente, cadê a Mayra? Cadê a Mayra? Cadê a Mayra? E a gente começou a procurar a Mayra e procura. Minha mãe, desesperada, já começou quase chorando. E a gente também desesperados, é claro, uma situação bem difícil. Porque além de perder uma criança, não era nosso filho, né? Era criança dos outros. Jesus! E nós ficamos procurando Mayra o tempo todo e não achávamos. De repente, a gente olha assim, ela está descendo na escada rolante junto com segurança. E aí, ela não estava desesperada, não estava chorando. Mas eu lembrando dessa situação de perdido, eu fiquei pensando, no shopping tem uma pessoa só? Não, né? São muitas pessoas andando para lá e para cá. Concordam comigo? A Mayra, ela estava no meio de muitas pessoas, mas ela estava perdida. E hoje, muitas vezes, nós estamos desta maneira. Estamos no meio de tantas pessoas, convivendo com tantas pessoas, mas muitas vezes as pessoas estão perdidas. Elas estão junto com várias pessoas, mas está perdida. Você já pensou que o que uma pessoa perdida ela sente? Como ela se sente? Exatamente. As pessoas, elas vivem cercadas de pessoas, mas elas estão perdidas. Elas estão com o celular na mão, mas elas estão sem direção. Tem a direção ali, que eu já até citei aqui também.
no Waze ou no GPS, mas estão sem direção. Elas estão com dinheiro, mas elas não têm paz. Não têm paz. Muito dinheiro, muitos têm muito dinheiro, mas sentem vazio, porque não tem paz. Sim, de seguidores. Sim, né? Nas redes sociais ali, os likes. Cheio de seguidores. Mas não tem propósito. O que é aquilo? Os seguidores para quê? Não tem propósito. Talvez esse seja o maior problema dessa geração. Assim de informação. Assim da tecnologia. Mas pessoas tentando encontrar o caminho, porque estão perdidas. E porque estão sem Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Coloca, por favor, Marcelo. Todo mundo sabe esse versículo, mas o versículo. João 14:6. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu conheço o caminho, vem comigo. Vem aqui comigo, eu conheço o caminho. Ele falou isso? Ele falou o quê? Eu sou. Ele não falou, vem que eu conheço, vem que eu te caminho, que eu te levo. Não, ele falou, eu sou. Eu sou o caminho. Nós vivemos a geração que sabe de tudo, mas não sabe para onde está indo, está perdida. Nunca tivemos tanta tecnologia, tantas coisas, e fazemos tantas coisas ao mesmo tempo, mas temos o maior índice de ansiedade, de depressão, de crise emocional. Tem tudo, mas não tem nada. Porque estão perdidos. Porque não tem o caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vocês acham que eles estavam tudo na paz? Estavam tudo tranquilo com eles? Ele falou isso para os discípulos. Vocês acham que estava tudo tranquilo com eles? Lá em João 14, não estava tudo tranquilo. Sabe por quê? Porque ele estava anunciando que ele iria morrer. Imagine o clima tenso que estava no momento. As pessoas, os discípulos ali, tensos. E aí Tomé falou assim, lá em João 14:5. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Lá em João 14:5. Como podemos conhecer o caminho? Eles estavam sem saber que direção. Não é isso? Jesus estava dessa maneira, falando para eles assim. Muitas vezes a gente está na tempestade e a gente está dessa maneira. Senhor, para onde eu vou? Qual é o caminho? Qual é a direção? Eu não sei. Como que eu vou salvar o meu casamento? Está por um fio. Ou então, como que eu vou vencer essa ansiedade que está tomando conta de mim? Como que eu vou criar meus filhos? Ó, as mães. Ontem a gente já falou um pouquinho sobre isso. Como que eu vou criar ou como eu vou educar os meus filhos? Como que eu vou suportar tanta pressão? É tanta coisa sobre mim, Senhor. Como que eu vou continuar andando, vivendo e parece que tudo está dando errado? Como? Como tudo isso? Como que eu encontro Deus? Mas Jesus falou o quê? Eu sou o caminho. Ele está dizendo para nós, Ele é o caminho. Quando você está sem direção, quando você está sem saber o que fazer, que rumo fazer, sair de uma situação confusa, Ele não vai mostrar o caminho. Que louco isso, né? Jesus não vai mostrar o caminho para você. Sabe por quê? Ele não vai fazer assim, aqui o caminho. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho. Então, se você não está sabendo qual caminho você deve seguir, é porque você está se esquecendo disso. Que Ele é o caminho. E quando Ele está com você, as coisas andam. As coisas caminham.
Por que que a gente vive no desespero muitas vezes, sem saber qual o caminho, sendo que Ele é o caminho? Eu sou. Jesus disse, eu sou. Ele é o caminho. Aleluia, Jesus. O pecado, ele distancia a gente de Deus. Vocês sabiam que o pecado também é um caminho? É o caminho errado. Quando você está pecando, porque você está no caminho errado. Então ele também é um caminho. Mas aí há de você escolher o caminho certo, a direção certa. Coloca para mim a primeira frase aí, Marcelo, por favor. Jesus não é um dos caminhos possíveis. Ele é o único acesso ao Pai. Não é um caminho. Tenho vários e eu vou escolher qual que eu vou pegar. Não, ele é o único. É o único acesso ao Pai. As pessoas hoje em dia estão construindo as suas próprias verdades. Vocês já perceberam isso? Isso é verdade. E ela segue isso daí até o final, porque para ela aquilo é a verdade. Elas querem viver do próprio jeito. Eu sei. Vou viver sem Deus porque eu sei o caminho. E sabe o que acontece? Colhem confusão, vazio, esgotamento emocional. Porque não está no caminho certo, porque trilha o seu próprio caminho. E quando a gente tira Deus da direção, a gente se perde. E sabe como que a gente se perde? Aqui dentro. Não são coisas visíveis, não. São coisas aqui dentro que a gente fica perdido, sem direção, aqui. Outro dia nós estávamos falando. Nós não sabemos o que as pessoas pensam. A gente estava falando esses dias. Na escola, como que pode? As pessoas às vezes estão ao nosso lado, tudo normal. Você olha para ela, você acha que ela está vivendo normal, sem nenhum problema. A gente não sabe o que está aqui, a aparência. Mas é tanta loucura. Esses dias o Marcelo estava me falando que a mulher cortaram o cabelo errado e ela foi com uma faca. Que loucura é essa? Ela foi com uma faca para matar o cabeleireiro. Gente, que vida é essa? Ela foi com uma faca, simples assim. As pessoas, de repente, você olhando para a mulher, você nem poderia imaginar que ela entrou naquele salão com uma faca dentro da bolsa. A gente não sabe o que está dentro do coração das pessoas. O vazio é só você, é só a pessoa, é só eu. Que às vezes ficamos perdidos sem direção. E hoje é mais fácil as pessoas seguirem os influencers do que seguir Jesus. É mais fácil seguir lá, porque ele fala coisas que me agradam, que afofa o meu ego, ou então que eu fico, como a gente diz. Porque a Giovana, que você falou, como que a gente é fofoqueiro ou quer saber da vida dos outros, você usou outro dia um termo engraçado. Você não fofoca, você... A bibliografia não atualizada, é a fofoca. Hoje todo mundo quer isso. Quer saber da vida dos outros. Mas esquece do caminho certo. Segue o caminho. Se você fizer um questionário, principalmente com os adolescentes, você vai saber da vida de todo mundo. Porque eles estão lá o tempo todo sabendo e buscando aquilo. Mas e buscar a Deus? Alguém quer nessa vida? E seguir o caminho certo? Alguém quer? A gente segue tendências. O Marcelo costuma dizer assim, que se a gente começar a ouvir, aquela pessoa é chata. No outro dia, aquela pessoa é chata. Você não achava aquilo, não. Você inclusive falava assim, eu gosto tanto dela. Aí a pessoa no terceiro dia, aquela pessoa é chata. Aí mais um dia, aquela pessoa é chata. No quinto dia você está falando, nossa, como essa pessoa é chata.
Meu Deus do céu, porque você está ouvindo aquilo. E aquilo vai influenciando, vai entrando dentro de você. Que você começa também a concordar com aquilo. E é assim que as pessoas estão vivendo, à base de tendências. Ouve, começa a achar aquilo também legal. E aquilo também para a vida dela. E começa a seguir aquele caminho. Mas o caminho certo é Jesus. Eu sou o caminho. As famílias muitas vezes são baseadas, pega ali toda a base do que é ser uma família pela internet. A internet ajuda a gente, o YouTube, não é, Ivonete? Na nossa decoração ontem, a Ivonete foi lá no YouTube, aprendeu, ajuda a gente, mas não é base para a vida. Às vezes você vê uma opinião boa, mas às vezes também aquilo não é boa para sua vida. E quando você começa só a viver isso, você começa a ser influenciado, você começa a achar que aquilo está certo, e você começa a achar que aquilo é direção para sua vida, e você esquece da maior direção que é Jesus, e você esquece de seguir o manual que Jesus deixou. Qual é esse manual? A Bíblia, a palavra de Deus. Você esquece de seguir isso. Você segue qualquer outro caminho, mas esquece de seguir o caminho certo. Os filhos sendo criados por onde? Pelas telas. E aqui a gente não tem como fugir. É aquilo que eu falo para vocês. Eu sempre trago exemplos da escola, porque eu convivo na escola. São quase 12 horas do meu dia na escola. Então, eu convivo com isso e acabo trazendo isso para vocês. Não tem como a gente não falar da internet, ou do celular, ou do Instagram, ou do TikTok, e assim vai. Porque hoje nós vivemos isso. E olha, que eu não vou ser injusta só com os adolescentes e os jovens. Porque já tem uma estatística que o maior número de pessoas que fica nas redes também são os idosos. Que já foi falado pelos economistas que os idosos entram em dívida, sabe por quê? Pasmem, joguinhos. A carapuça está servindo aí, hein? Jesus, tem misericórdia, meu Pai. Mas, gente, é uma verdade. Não vamos ser injustos com os jovens. Os idosos agora não sabem fazer outra coisa a não ser ficar nas redes. E essa é a realidade. Então, por isso que eu acabo citando muito aqui. Esses são os caminhos da modernidade. Esses são os caminhos da modernidade. Mas parece que tudo está tranquilo. Percebe que existem vários caminhos aí. Vocês conseguem entender o que eu estou mostrando para vocês? Que aparentemente são vários caminhos. O problema não é a falta de caminho, como eu coloquei ali. Não, são vários caminhos possíveis que você pode tomar. Mas o caminho certo é Jesus. Aleluia. Eu sou o caminho. Aleluia. É mais fácil a gente vir na Carisma, ouvir o que Deus está falando. Pode ser através de mim, através do pastor, através dos louvores, dos ministros de louvores daqui, ou através de qualquer pessoa que Deus usar para falar com você. Pegar aquilo que, como isso foi bom para a minha vida. Trouxe paz para a minha vida. Mas e quando Deus confronta? Que de novo, Senhor Jesus. Quando vocês me veem subindo aqui, já falam, lá vem, né, Wilson? Não tem jeito, o Senhor está me levando para esse caminho, me perdoe, mas é a voz do Senhor. Não tem como, eu até tento fugir. Mas quando há o confronto,
Quando há o confronto, aquilo que através das nossas vidas, Deus fala para você mudar, e você não ouve, simplesmente, isso daí, não é bem assim. Ouvimos Deus, mas nós não obedecemos. Nós ouvimos Deus, mas nós não obedecemos. Queremos ouvir as promessas, mas a gente esquece que para chegar nessa promessa, existe o quê? Processos. E a gente quer tudo rápido. A gente esquece que existe processo. Queremos chegar ao destino, mas a gente esquece que para chegar nesse destino, existe a transformação. Muitas vezes a gente está vindo na igreja, mas não estamos sendo transformados. Se você está vindo aqui e você não está sendo transformado, alguma coisa está errada. Porque a palavra do Senhor, ela é transformadora. O caminho do Senhor é transformador. Eu sou aquele que transforma. Se não está ocorrendo isso, tem alguma coisa estranha. Põe para mim a segunda frase, por favor. Jesus, ele não é um atalho. Ele é o caminho. Jesus não é aquele que você pega ali só para dar um jeitinho para chegar em algum lugar. Ele é o próprio caminho. E ele não veio facilitar a sua vida. Ele veio salvar você. Às vezes a gente quer um Jesus que seja só um facilitador para as coisas. Mas ele veio te salvar. Coloca para mim, por favor, Salmos 16, 11. Tu me mostrarás o caminho e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Tu me mostrarás o caminho da vida. Davi fez esse salmo como um cântico, uma súplica dele, individual. Não foi juntamente com as pessoas, foi dele. E ele fala ao Senhor com segurança: tu me mostrarás o caminho. Ele tem segurança que o Senhor vai mostrar o caminho da vida para ele. Ele tem essa certeza, não é qualquer caminho. O Senhor me mostrará o caminho, não. É o caminho da vida. O caminho que traz vida. O caminho certo. Davi, com um profundo sentimento, ele escreveu esse salmo. De gratidão, de alegria e também de confiança naquele que pode todas as coisas. O caminho certo, aleluia. E ele nos mostra o caminho da vida. E hoje, que dia mesmo que a gente está comemorando? Quero falar para as mães também, que carrega ali o peso difícil muitas vezes, de tentar encontrar o caminho certo. Todos os dias a gente tenta acertar. Aquelas que choram escondido, para os filhos não verem. Aquelas que se sentem culpadas, ontem nós falamos sobre isso. Aquelas que tentam ser fortes o tempo todo. Eu lembro que os meninos, eu já falei, acho que aqui, eu tentava me mostrar forte. Na época da Júlia, eu já tinha mudado bastante a minha visão. Mas quando o Marcelinho era pequeno, eu poupava ele de tudo. Eu poupava ele de me ver chorando. Eu poupava de me ver com dor. Eu poupava quando nós estávamos com dificuldade financeira. Eu poupava ele. Eu achava que isso estava fazendo bem para ele. Mas a vida, às vezes, ensinou ele muitas coisas que eu deveria ter ensinado antes. O sofrimento. Os filhos têm que saber que a gente sofre. Nós não somos supermulheres. Nós não somos. É claro que cada época é uma época para você falar as coisas. Mas, no geral, de uma maneira bem fácil, ele tem que entender que você também sofre, que você também chora. E que a gente tenta ser forte o tempo todo e a gente não é. Concordam?
Nós não somos. Mas aí eu quero trazer esse lembrete para vocês, que quando a gente coloca Jesus na nossa casa, no nosso caminho, da nossa casa, as coisas vão sendo transformadas. Mudamos toda a direção, e não é só dos nossos filhos, é da geração. É da geração, a geração futura. Ele é o caminho. Ele é o alívio para as nossas dores. Ele é o descanso. Quando a gente está cansado, sobrecarregado. Ele é, eu sou tudo para nós. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Uma mãe de joelhos no chão, ela muda destinos. Ela muda destinos. E aqui, sem peso nenhum, ao contrário, é quando a gente se ajoelha e se prostra diante do Senhor. A gente abre o nosso coração diante do Senhor. E ali, coisas e vidas são transformadas. Aleluia. Ah, Senhor Jesus, isso é lindo. Quando Jesus é o caminho, a casa muda, o ambiente muda, a nossa vida muda, as decisões mudam. Davi trouxe outro salmo também de confiança. Coloca aí, Marcelo. Salmo 86, 11. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua. Eu sou o caminho, a verdade. E o segundo item que nós vamos falar agora é verdade. Ele é a verdade para nós. Aleluia. Mas vocês já ouviram frases desse tipo assim, ó? Ah, cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. O importante é o quê? Ser feliz. Não é assim? Ninguém manda em mim. Ou então, ninguém pode me dizer o que eu tenho que fazer. A pessoa acha que ela é dona de si, ela tem a verdade. Mas na verdade, sendo verdade, ela quer fazer as coisas acontecerem de acordo com o que é bom para ela. A verdade, ela não é uma opinião. A verdade é aquilo que permanece, aquilo que sustenta e aquilo que não muda. Jesus é a verdade. E ele não muda, ele permanece para sempre. Coloca aí, Marcelo, Hebreus 13, 8. Leiam, por favor. Jesus Cristo, Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será para sempre. Ele não muda. A verdade, ela não muda através da opinião das pessoas. Ela é verdade. Ela permanece. Ela não muda. O mundo, ele muda constantemente. As coisas são assim, ligeiras, mudam o tempo todo. Mas Jesus permanece o mesmo. Jesus é a verdade e ele permanece o mesmo. É de acordo com o que as pessoas querem. Por isso que elas falam sempre uma palavra fácil. Elas vêm à igreja no geral. Elas não querem uma palavra que confrontem. Elas querem aquele Jesus que aprova tudo. Tudo está certo. Jesus, ele concorda. Ou então ela fala assim, Deus conhece meu coração. Sabe por que ela fala aquilo? Porque ela quer justificar o erro dela. Ela quer justificar e não mudar as atitudes dela. Então ela fala assim, Deus sabe o que está no meu coração. Porque ela quer mudar ali, fazer aquilo mais fácil para ela, não o que Jesus diz. Ele transforma a alma, ele transforma nossas vidas, porque ele é a verdade. Não é uma verdade para massagear o nosso ego. Sabe aquela verdade que, aqui tá gostoso de falar. Ele é o próprio Jesus, a verdade. Jesus é o caminho e Jesus é a verdade. A verdade confronta.
Hoje, o que mais acontece é a gente tirar uma foto e coloca o que na foto? Um filtro. Não é assim? Ah, deixa eu ver. Ih, eu conheço essa história, né? Quem será, né, Júlia? Ela não põe filtro não, mas ela fala, vamos tirar outra. Vamos tirar outra. 3, 4, 5, nunca nenhuma tá boa. Né, Juju? O filtro ele esconde, né? Ele esconde. A pessoa coloca o filtro no corpo, na aparência, ela muda ali. E de tanto a gente usar isso, de tanta gente ficar mudando o filtro, colocando o filtro, a gente não quer mais a verdade. A gente não quer mais a verdade. A gente não quer mais a verdade. As pessoas querem um evangelho mais leve, uma palavra sem confronto, um Jesus que não corrige. Mas a gente sabe que o verdadeiro amigo é aquele que fala o quê? Mesmo que vai doer em você, mas ele fala a verdade. Jesus é o nosso melhor amigo e ele é a verdade. Siga o caminho dele. Ele é a verdade. A verdade de Jesus confronta, ela corrige, ela transforma e ela quebra o orgulho. A verdade, ela machuca o ego. Ai, como dói. Dói na gente. Mas é essa verdade que transforma. Por isso que muitas pessoas rejeitam Jesus, não querem saber de Jesus. Porque a verdade de Jesus dói. Não massageia o ego. Jesus é a verdade absoluta. Se você tem Ele, você aceita as verdades para sua vida. Você segue as verdades e você aceita os confrontos. Jesus é o caminho, a verdade e, por fim, a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. E quando, lá no original da palavra, essa vida é a vida divina, não é o biológico. Fala exatamente da vida divina. Ou seja, ele é a nossa fonte de vida divina, de vida eterna. Olha que interessante, em Gênesis, quando aconteceu lá com Adão e Eva, o que aconteceu quando Deus tirou a árvore? Ele não chegou até a árvore do quê? Como que chamava a árvore? Como que é o nome da árvore? A árvore da vida. Então Jesus, ele cortou o acesso até essa árvore da vida. Foi assim? Agora vocês não vão chegar até essa árvore da vida? Só que em João, Jesus se revela como o quê? A própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Ele se revelou como a própria vida. Muitas pessoas estão trabalhando, estão fazendo as coisas, estão sorrindo, mas dentro dela não tem vida, estão vazias. Estão ruins. Posso até dizer então que elas estão respirando, mas elas estão mortas. Mortas, sem vida. Fisicamente estão vivas, mas emocionalmente enterradas. Vocês concordam que para a gente existir, não é mesmo que viver? Viver, estou vivendo aqui, mas existir é aquilo que mostra a vida que está aqui dentro de mim. Jesus é a vida verdadeira. Não há outro caminho. Somente Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas estão sempre buscando vida nos relacionamentos, em dinheiro, e aí a gente vai voltar de novo no que eu já falei.
Mas Jesus, Ele é a única verdade e a única vida. Ele é a vida verdadeira. A gente volta no mesmo, porque Ele é um só. Eu sou. Esses três se resumem em um. Eu sou. No que eu quero falar essa noite. Ele ressuscita aquilo que morreu dentro da pessoa. E Ele é o único que dá sentido para a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida. É somente Ele. A palavra de Deus lá em João 10 fala o quê, Marcelo? O ladrão vem para roubar, matar e eu vim para lhes dar vida. É uma vida ruim? Uma vida plena que satisfaz. Ele não quer que a gente tenha uma vida medíocre, uma vida sem graça. Ele quer que a gente tenha uma vida plena. É Deus no meio da crise, no meio das dificuldades. A gente falou no nosso encontro na quinta-feira, não foi isso, Mari? Que mesmo nas dificuldades a gente consegue ter paz. Você está ali no meio, naquela maior confusão, assim, sem saber como tomar decisão, mas Jesus traz a paz, porque Ele dá a direção, porque Ele é o caminho. E você sente a paz. Você pode até não resolver no momento as situações, mas você vai ter paz, porque Ele está no negócio. A vida em Cristo não é apenas futura, ela começa agora. Não é só a vida eterna, ela é agora. E o mundo oferece muitas distrações, muitas, mas Jesus oferece vida. Ter Jesus não é só ir para o céu. Não é assim? Eu tenho a salvação, eu vou para o céu, porque eu tenho Jesus. Mas Ele fala para a gente ter uma vida plena. Não é só o futuro, começa hoje. Então a gente tem que sempre trazer isso para a nossa vida. A gente tem que ter essa concepção de vida, que a nossa vida é plena. Então quando a gente está mal, a gente tem que buscar logo o Senhor, porque é Ele que dá essa vida plena. Jesus é o caminho porque Ele conduz ao Pai. Ele é verdade porque Ele revela o Pai. E Ele é vida porque Ele comunica a vida do Pai. Sem Jesus a gente está perdido. Sem Jesus a gente está enganado. E sem Ele a gente está espiritualmente morto. Sem Jesus a gente morre. Mas com Jesus a direção. Jesus, a revelação e a vida eterna. Com Jesus nós temos todas essas coisas. E você pode estar aqui cansado, com dificuldade, triste, com a alma batida. Nós já oramos por isso hoje. Nós já oramos. E aqui eu só estou para terminar falando isso para vocês. Ele é o que te sustenta. Ele é o eu sou, aquele que traz paz, aquele que traz direção, aquele que traz alegria, aquele que traz descanso, aquele que traz refrigério, aquele que está dizendo agora para você: eu sou, eu sou. Aleluia, Jesus. Você pode ter tentado tantos caminhos e batido cabeça. Ele está dizendo para você: volta para o caminho certo. Volta para o caminho certo. Eu sou o caminho. Ele continua dizendo isso. Eu sou o caminho. E você não vai viver mais perdido. Você vai ter dificuldade sim, mas perdido não. Porque eu sou o caminho. Quando Jesus é a verdade, você vive sendo transparente, tendo a transparência do Senhor na sua vida. Você não é mais enganado, porque Ele é a verdade. E Ele é aquele que te traz
vida se você está vazio. Feche os seus olhos nesse momento.